Olá, meus queridos amigos, nós estamos novamente reunidos de maneira virtual, como é possível até o momento, para meditarmos na Palavra do Senhor, para termos um momento de comunhão, um encontro com Deus, como a gente tem toda semana. Eu falo de Foz do Iguaçu e aqui no momento está bastante frio, a temperatura está na casa de 1 dígito, mas o nosso coração é aquecido pela Palavra do Senhor. A palavra que eu tenho para trazer para hoje é uma palavra que fala muito para mim pessoalmente, para dentro da minha história. Porque quando encontrei o Senhor Jesus, quando fui encontrado por Ele, por melhor dizer, quando fui atraído por Ele para o Evangelho, então eu experimentei uma transformação de gostos, de vontades. Eu queria estar com os irmãos na fé, eu queria ler a Palavra de Deus, eu descobri que existia todo um mundo de música, de louvor extremamente rico que eu não conhecia e que, ao contrário das músicas seculares que falavam do amor entre duas pessoas, que falavam de outros assuntos, haviam músicas que falavam muito do coração de Deus e que eram um espelho daquilo que eu mesmo sentia. E tem uma dessas músicas em especial que me acompanhou nesse começo da vida de fé, uma música do Jorge Camargo chamada Teus Altares, que nada mais é do que uma musicalização, do que colocar uma melodia no Salmo 84. Essas melodias, o Salmo era cantado, mas nós não sabemos mais como ele era cantado naquele tempo. E o Salmo 84 é muito importante para mim, porque ele narra sentimentos do salmista que são sentimentos que eu tinha e tenho também até hoje. E por isso eu gostaria de ler esse salmo para você. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo era um salmo que os peregrinos cantavam quando iam a Jerusalém. Naquele tempo, a maneira que Deus tratava com o seu povo era de uma maneira muito diferente do que é hoje. Para mostrar a presença de Deus no meio do seu povo, havia o templo. E lá no templo, com todos os simbolismos que Deus ordenou que fossem feitos, estava a glória de Deus. De tal maneira que o lugar mais próximo para se estar de Deus era ir até o templo de Jerusalém. E por isso, uma vez por ano, ou algumas vezes por ano, os peregrinos saíam da sua terra, de onde estavam, e iam até Jerusalém para estar diante de Deus. Eles iam para lá para estar na presença de Deus, o mais próximo de Deus. E esse salmo, o peregrino ia cantando pelo caminho. E conforme ele ia se aproximando, ia aumentando a ansiedade por estar perto de Deus.
ele canta: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Átrios são os pátios, que havia no templo. A minha alma suspira e desfalece. E eu fico pensando que a gente também sente assim. É claro que agora, nessa época de pandemia, a gente gostaria de estar reunido nos nossos templos. Mas tem uma diferença muito grande entre nós estarmos no nosso templo e o peregrino estar no templo de Jerusalém. Porque Deus não está mais naquele templo. Deus não habita templos feitos por mãos humanas, é o que diz na sua palavra. Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço, nós lemos ali em João 4, e ela perguntou para ele: onde é certo adorar a Deus? Era no templo de Jerusalém ou era no templo que eles tinham feito ali na Samaria? E Jesus diz para ela: vem um tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, porque o Espírito Santo mora dentro de toda pessoa que crê no Senhor Jesus, que teve a sua vida traspassada pelo chamado de Deus. E então cada pessoa é uma pedra do templo verdadeiro de Cristo. Essa igreja que Martinho Lutero chamou de igreja invisível, essa que se reúne em todo o mundo, e aí não precisa ser dentro de um templo, mas pode ser nas suas casas também. Nós continuamos igreja de Cristo em casa. E por isso, esse salmo fala tão forte a mim, porque ele diz: a minha alma suspira e desfalece por estar perto de ti, por estar diante de ti. E no meio do nosso dia a dia, nós podemos estar perto de Deus, junto a Ele, em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os da casa. Sim, nós podemos estar perto de Deus. Mas tem uma coisa que é importante. É preciso ter esse desejo do peregrino, de estar na casa do Senhor, de estar junto dele. O Salmo é muito rico e nós não vamos conseguir esgotar tudo o que ele fala aqui. Mas tem algumas frases que nós precisamos pensar porque elas são muito preciosas. Uma vez no templo, ele olha para a construção e ele percebe que as aves do céu fizeram ninhos nos saibros, fizeram ninhos no próprio templo. E ele olha aqueles ninhos, da andorinha, do pardal, como é citado aqui, e ele pensa: puxa, que lugar bom para morar. Se eu pudesse também morar na casa de Deus, morar diante de Deus, junto dele, por toda a minha vida, esse era o lugar que eu escolheria. E talvez ele pensasse: se eu fosse um passarinho, eu ia fazer meu ninho na casa de Deus, no templo. E sabe, meu amigo, você pode fazer o seu ninho junto de Deus. Você pode construir a sua vida na companhia de Deus. Você pode estar com Deus aqui e já em preparação para a eternidade. Porque Deus te ama. Deus te conhece pelo nome. Ele conhece a sua pessoa, a tua integridade. Ele conhece o teu coração, ele conhece tuas lutas, teus defeitos, tuas qualidades. E ele te ama. Eu fico pensando nessa imagem do peregrino. Ele anda pela estrada e ele cita algumas condições da estrada. Em alguns lugares a estrada é boa, o relevo é bom. Em outros lugares ele diz que passa pelo vale de lágrimas. Ele diz também que em alguns momentos ele passa por terra fértil. E em outros momentos ele passa por terra árida. E ele diz que o Senhor pode fazer da terra árida um manancial,
que ele pode fazer com que as águas irrompam. Isso era normal em Jerusalém, na região. É comum que em alguns lugares do ano não tenha chuva e haja deserto. Eu penso especialmente na região do Negueb. Depois, na época do degelo, das montanhas e das chuvas, a água volta a correr e transborda para aqueles vales secos e faz com que ele tenha vida. E eu acho que isso é uma figura para a nossa vida. Porque todos nós vamos passar por momentos bons na nossa vida, todos nós vamos passar por momentos de lágrimas. Nós não estamos no paraíso, nós temos que lembrar sempre disso. E nesse mundo a gente não passa incólume pelo sofrimento. Ele está aí. Nesse momento em que eu falo, sabe-se lá quantas famílias estão chorando a perda de um ente querido? Agora, com essa pandemia, pessoas que foram para hospitais eram saudáveis e de repente não retornam mais. Penso na tristeza de quem tem que sepultar seu ente querido às pressas, sem dar um velório, sem que pessoas possam participar. Isso são dores que vão ficar. São vales áridos, são vales de lágrimas. Mas o peregrino sabia que Deus o acompanhava, que Deus ainda estava ali com ele, mesmo naquele momento. E que no futuro ele transformaria o choro em alegria, ele transformaria o vale seco em manancial. Sim, nós também caminhamos nessa vida e caminhamos em direção ao bem supremo. Caminhamos em direção ao encontro com Deus. Caminhamos ao encontro de Jesus. Algumas pessoas me perguntam se esses acontecimentos que tem agora no mundo, a pandemia, terremotos como teve no México essa semana, a nuvem de gafanhotos que está sobre a América Latina, se tudo isso não são sinais dos últimos dias, as dores de parto de que fala a Bíblia. Olha, eu não sei. Sempre houve terremotos, guerras, fomes, pestes e tantas outras coisas ruins nesse nosso mundo. Nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Mas uma coisa eu posso afirmar. Se nós vivemos os últimos tempos, então temos que estar alegres. Porque os últimos tempos é o tempo em que o nosso Senhor Jesus há de voltar e restaurar todas as coisas, e nos chamar e nos congregar para vivermos eternamente com Ele, para fazermos o nosso ninho na casa de Deus. Sim, o fim dos tempos para nós é alegria, é esperança. E se eles estão aí, louvado seja Deus. E se não é o final dos tempos, então vamos continuar vivendo a nossa vida, servindo ao Senhor com alegria, trabalhando na seara do Senhor, cumprindo com a nossa missão e desde já também, junto de Deus, o tempo todo. Por isso, essa música que o Jorge Camargo fez era tão impactante para mim. Eu tinha na mente essa imagem dos passarinhos fazendo os ninhos e isso realmente me deixava muito feliz. E eu posso concordar com o salmista quando ele diz que ele gostaria de fazer a sua casa ali, perto de Deus, para sempre. Que coisa boa é poder viver na companhia de Deus. Olha, se nós fizermos uma pesquisa nos hinos que os cristãos de todos os séculos já fizeram, em todas elas expressam a alegria de estar com Deus. Isso você pode experimentar também. A companhia. É preciso abrir o coração para Deus. É preciso pedir a Ele que venha. É preciso confiar em Deus. E Ele fará todas as coisas. No final do vídeo, eu tomei a liberdade de colocar aquela música, para que você conheça também. Como você viu, eu fiz a leitura dessa vez, não na nova tradução da linguagem de hoje, mas na linguagem de Almeida, porque a tradução de Almeida é a que essa música fala.
É a tradição que eu também fui criado. Os versículos que eu me lembro todos são da Almeida Revista e Atualizada. É um hino muito bonito, muito simples. Eu espero que você goste também, tanto quanto eu gostei. E eu desejo para a tua vida que você tenha essa sede de Deus, que você tenha essa saudade de casa e que você convide o Senhor para vir morar em você, para que na companhia dele, mesmo passando por tempos áridos, mesmo passando por lugares de choro, a tua vida seja feliz e em paz com Deus, sabendo que Ele nos acompanha e Ele está conosco em todos os momentos. Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a nós todos. Amém. Uma canção que eu fiz inspirada num salmo da Escritura, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares,